Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos da parte de hidráulica, né? Hoje a gente vai fazer uma sequência de 4 vídeos, né? Fazendo aí uma comparação entre pressão, no caso ligado a um cilindro, né? Com fluido confinado, é um cilindro hidráulico, e um reservatório, né? Um reservatório aberto, né? Muitos alunos tinham cobrado isso aí no início desse mês. Eu acabei ficando sem tempo de falar sobre isso, mas vamos fazer essa sequência aí para entender bem aí as diferenças, né, no que diz respeito à pressão, né? Então a gente tem essas duas situações, onde a gente tem no caso aqui o cilindro hidráulico e tem um reservatório, né? Então no caso a gente tem a relação de pressão em um cilindro hidráulico e a relação de pressão em um reservatório cheio, né, de fluido, né, que se caracteriza aí como a pressão hidrostática. Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai focar aqui no cilindro hidráulico, né, entender as características lógicas, né, que atuam no mesmo, né. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto, aqui tá bom. Quando a gente fala de pressão, a gente vai ter o seguinte: pressão igual força, né, sobre área. Beleza. No caso do cilindro hidráulico, né, com o fluido confinado, né, o fluido está ligado aqui a esse ponto, né, essa área aqui, essa região, né, a gente vai ter um elemento que vai estar exercendo força, né, que vai estar exercendo essa força, e aí vem o primeiro detalhe que é importante salientar, né, a força, né, quando a gente fala dessa ação, ela vai estar ligada especificamente ao que? Massa vezes a gravidade, né? Até deixar aqui minúsculo, massa multiplicado pela gravidade, aceleração da gravidade, né? Então a força vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Então, exemplo, se você está trabalhando com um cilindro hidráulico, né, o qual a ação de força do mesmo, ele é o próprio fluido hidráulico, né, de transmissão, exemplo de uma bomba hidráulica, né, fica muito fácil ali na prática você ver ali a pressão exercida pelo fluido, até pelo próprio um sistema ali utilizando manômetro, né, então você já tem ali uma pressão, pode estar convertendo ela para chegar à força, né, que está atuando ali na parede do cilindro, né, enfim, né, mas se você tiver no caso uma ação mecânica, você vai ter essa análise, né? Que no caso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então a massa vezes a aceleração da gravidade, ela vai resultar na força. Quando a gente fala de massa e relação de aceleração da gravidade, a gente tem como base, né, aqui referente à unidade seguinte, né? Vou colocar aqui ao lado. Exemplo, se você quiser um newton, né, um newton de força, né, ou seja, já referente aqui à força, esse aqui é um newton de força, você tem o seguinte: você tem que ter uma aceleração, né? Vou colocar aqui aceleração da gravidade, né? Vou colocar aqui aceleração como 1 metro por segundo ao quadrado, né? E se você quer a relação da massa, né? No caso você teria exemplo 1 quilograma, né? Então 1 quilograma multiplicado por 1 metro por segundo ao quadrado, né? Referente à aceleração, vai te dar a base aí para um newton. Vai te dar a base para um newton. Então, para chegar a um newton, é essa relação aqui de unidade. Por que eu estou falando isso? Porque no caso da força, né, a força para essa fórmula aqui, ela vai estar referenciada aí como newton, né? Então, vou colocar aqui ao lado já referente ali a fórmula. A pressão, ela vai ser em newton por newton metro quadrado. Newton metro quadrado. Vou colocar aqui. Acho que não vai estar aparecendo não. Deixa eu diminuir aqui, colocar ela com a fonte menor. A pressão vai ser igual newton metro quadrado. A força, né? A força em newton, né? E no caso fica faltando aí a área em metro quadrado, né? Área em metro quadrado. Então, exemplo, se você tem essa relação de atuação de força em newton, né, e a área em metro quadrado, ou seja, a força que está atuando ali no sistema, você vai ter o resultado em newton por metro quadrado, né, que é a força que vai estar sendo exercida em todos os pontos ali do fluido confinado, né, porque no caso aí a gente está falando do princípio de Pascal, o fluido está confinado, então quando você tem uma exerção de pressão em um ponto, essa pressão ela é exercida igualmente em todos os pontos ali da câmara que está esse fluido confinado, né? E aí no caso para a força, né, que está em newton,
você teria essa relação da aceleração em metro segundo ao quadrado pela massa aí em quilograma, tá bom? Para chegar em newton, né? Obviamente você pode estar convertendo unidade e tal, né? Mas a base seria essa, tá bom? Então é isso, né? Referente a essa aplicação do cilindro, para você descobrir aqui a pressão, né, que vai estar sendo exercida nesse fluido confinado, você vai ter a força, né? A força, exemplo, vai ser esse elemento aqui. A força, ela vai ser oriunda da massa vezes a aceleração da gravidade e a área, o qual que você está querendo verificar ali de atuação, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo a gente fala aí sobre as características da pressão hidrostática aqui no tanque. Valeu!